Bom dia! Lindo e abençoado dia na presença de Deus. Hoje é o dia 36 do projeto Bíblia para Iniciantes e ontem nós falamos de algo grandioso que é saber quem eu sou, crença de identidade, quem você pensa que é. Isso é fundamental. Pedro falou quem era Cristo. E com isso, ele, através dessa revelação do Espírito Santo, através dessa revelação dos céus, também teve a revelação de quem ele era. Então é importante nós sabermos quem Deus é, quem Deus é em nossas vidas, para que assim, e só assim, possamos realmente saber quem somos de fato, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E sem conhecer a Deus, nunca vamos poder nos conhecer na nossa essência. A nossa essência tem o DNA de Deus. Nós somos imagem e semelhança. Então, foi fantástico ontem esse ensinamento grandioso que está contido nesse trecho da Bíblia fantástico da Confissão de Pedro. E agora Pedro continua sendo um pouco aqui do protagonista dessa parte que vamos ler hoje, que é o versículo 21 até o final do capítulo 16, que é o versículo 28. Então, continuando aqui, e percebam, Pedro tinha acabado de ter sido usado pelo Espírito Santo, ter sido manifestado a glória do Espírito Santo sobre a vida dele, né? Revelando essa verdade sobre quem Jesus era, né? O Cristo, o Filho do Deus vivo. E acontece que, vamos continuar aqui, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Olha que, olha que fato curioso aqui. Pedro tinha acabado de ser elogiado, validado por Jesus, né? Jesus já tinha ali falado quem era Pedro pela revelação de que ele tinha tido do próprio Cristo. E de repente Pedro começa a sentir medo, talvez. Eu imagino aqui, né? Porque Jesus falando de tudo que tinha que acontecer, sofrer muitas coisas, ser morto e ressuscitado. E Pedro, imagino eu, que foi um sentimento de medo ali, de perder Jesus. Como assim, Jesus? E como é que eu vou ficar? Né? Como é que a gente vai ficar? Não pode ser. Você não pode morrer. Não pode. E a gente? Como é que a gente vai ficar? E chamou Jesus à parte e começou a reprovar Jesus, como se, como se Jesus não soubesse o que estava falando, né? E ele falando, isso de modo algum te acontecerá. Imagina, o próprio Deus falando, Deus vivo, filho do Deus vivo, que ele acabou de falar, e, e a loucura de ele falando que Jesus estava mentindo, que aquilo ali não ia acontecer. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, na mesma hora, voltando-se a Pedro, disse: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então,
Jesus identificou ali na hora de que Pedro estava sendo usado por Satanás. Aquelas palavras de Pedro estavam vindo direto de Satanás para tentar a Jesus. Pessoal, o que a gente aprende com isso? Por mais que estejamos firmes na igreja, com fé, lendo a palavra, caminhando com Jesus, como Pedro estava, caminhando ao lado, vendo as obras, vendo os milagres, vendo as curas, revelando, tendo a revelação de Deus, de que Jesus era verdadeiramente o Cristo, de que era verdadeiramente Filho de Deus, Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Mesmo assim, se deixarmos o medo tomar conta das nossas vidas, o medo, o medo é uma brecha. Acreditem, o medo é uma brecha para o mundo espiritual do mal, para Satanás, para os demônios travarem e que eu e você não vivamos o melhor de Deus nas nossas vidas, para que nós não cumpramos o propósito de Deus nas nossas vidas. É isso, gente. É isso que tá claro aqui para mim. Tá claro. Pedro sentiu medo. Pedro sentiu medo. E esse medo fez com que ele falasse coisas absurdas ali para Jesus, como se Jesus estivesse mentindo. E não, Jesus, isso de modo algum te acontecerá. E aí eu pergunto, quantas vezes você teve uma revelação de Jesus, de Deus para sua vida, talvez uma profecia incrível, maravilhosa, em que você iria cumprir ali o propósito de Deus e pelo medo, por esse maldito medo, você questionou e ficou no mesmo lugar e não cumpriu a vontade de Deus e não cumpriu os planos e os sonhos de Deus para sua vida. Isso não é de Deus. O medo não provém de Deus. 365 vezes na Bíblia, Deus fala para mim e para você: não temas, não temas. Será que é coincidência? Será que é coincidência? Lá no livro de 1 João diz que no amor não existe medo. Não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E qual é o grande mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como podemos amar se temos medo? No amor não existe medo. Então, se você tem medo, você não é aperfeiçoado no amor. E ali, Pedro, movido pelo medo, disse que Jesus não estava falando a verdade, que aquilo não aconteceria, que Jesus não morreria. Olha só que loucura, que loucura. E quantas vezes eu e você cometemos essa loucura de dizer que aquilo que Deus tem sonhado para nós, que aquilo será, aquela vozinha, será que isso vai acontecer? Aquela dúvida, aquele medo, será que eu consigo? Será que eu tenho capacidade? Será? Eu falo para você, vai acontecer se você jogar fora esse medo. Sem fé, mais uma vez, sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé, dê um passo em fé. Acredite, acredite naquilo que Jesus está falando, acredite naquilo que você está sentindo que é de Deus, o coração, a paz do coração. Ela é o árbitro das nossas decisões, então vai com paz e acredite. Acredite, Deus tem algo grandioso para mim e para você. Deus não quer que nós fiquemos no nosso mundinho, é, é, cuidando de coisas pequenas, nos atentando às coisas terrenas apenas.
Olha o que acontece aqui para frente. Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se negue para os seus medos, negue para as suas vontades, se negue para a sua carne, para os pecados. Toma a sua cruz. A cruz é o que? É um propósito. Jesus, o propósito de Jesus era ser crucificado ali. E qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Pega o teu propósito nas suas mãos. O teu propósito, não necessariamente você vai ser crucificado, até porque não precisa mais disso. A cruz aqui, ele está falando de propósito. Pega o teu propósito, pega aquilo que eu estou colocando para você, grandioso, para você impactar pessoas, impactar vidas, amar ao próximo como a ti mesmo, me amar, me ouvir, me seguir. Pega e me segue. Pega o teu propósito e me segue, a tua missão e me segue. E ele continua: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então, gente, vamos parar de ficar apegado às coisas materiais, às coisas da vida. Aquele que quer salvar a sua vida, aquele que quer se que ficar na sua zona de conforto, ficar ali no esconderijozinho, bonitinho, quietinho. Ah, eu vou me salvar aqui. Gente, para. Se você for parar para pensar, o próprio fato de sair de casa é um risco. Você pode ser atropelado. O próprio fato de dirigir é um risco. Então, se é para se arriscar, se está na chuva é para se molhar mesmo. Então, entrega a sua vida. É isso que Jesus está falando, amigo. Entrega a sua vida para mim. Deixa eu cuidar da sua vida. Perde a sua vida por minha causa e você vai achar o grande propósito da vida. Você vai achar. Deixa eu conduzir, deixa entrega. É isso que ele está falando aqui para mim e para você. É isso. E ele continua: pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? O que adianta ficar buscando as coisas terrenas, ficar buscando as riquezas que não têm, que não são eternas? O que aproveita e perder a sua alma, perder a conexão com Deus, perder o seu propósito de vida? Que adianta? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, quais são as suas obras? Obras que ele está falando são obras eternas, obras que ficam para sempre. Isso, o amor. O amor é o dom supremo. O amor é o dom maior de todos. Lá em 1 Coríntios 13 fala tão bonito do amor. Que adianta ter o dom da língua dos falar a língua dos anjos e dos homens? Que adianta profetizar? Que adianta fazer tanta coisa linda e não tiver amor? Então faça tudo com amor, e Deus, Jesus, vai te retribuir conforme essas obras de amor. É o galardão, essa retribuição a cada um conforme as suas obras é o galardão. Existe meritocracia até no reino de Deus, sabia disso? Então, cada um faça a sua parte. E ele continua: em verdade vos digo que há alguns aqui, em verdade vos digo que há alguns dos que aqui se encontram, ele estava falando para os discípulos, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E aqui, uma das interpretações diz o seguinte, segundo aqui a minha Bíblia de estudo, diz o seguinte, que ele está se referindo a uma indicação, é uma indicação da transfiguração
na qual os três homens que estão ali presentes, né, que é Pedro e os irmãos Tiago e João, iriam participar logo nessa sequência aqui, no capítulo 17, logo na sequência, que é a transfiguração de Jesus, que é ver Jesus no seu estado glorificado. Então, é mais ou menos isso que está dizendo aqui pela interpretação da, da minha Bíblia de estudo aqui, tá? E é importante, né, falando nisso, é importante você ter uma Bíblia de estudo, porque tem muitas coisas que são desafiadoras mesmo de entender dentro da Bíblia, né? Então, é bom, eu já falei aqui que a Bíblia que eu uso é a Bíblia Almeida, revista e atualizada, e a Bíblia da Mulher, né? Eu gosto muito da Bíblia da Mulher. Sou homem, amo as mulheres, amo minha esposa, principalmente minha mãe, e todas as mulheres, porque eu amo a todas as pessoas, e a Bíblia da Mulher é uma Bíblia muito explicativa. Se você puder comprar nessa versão da Almeida, revista e atualizada, eu aconselho. Para quem está começando a ler a Bíblia, eu acho bem interessante. E aqui na Bíblia, nessa Bíblia de estudo que eu estou usando, ela indica justamente isso, né, essa passagem, né? Em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. E aqui ela está dizendo que está se referindo a essa passagem que a gente vai ler amanhã, tá bom? Então é isso, gente. É muito bom estar aqui, muito bom saber que esse é um propósito de Deus. E Deus, quando colocou isso no meu coração, Ele realmente me disse: vai, faz isso. E eu tô aqui, tô acreditando e que eu e você possamos seguir. Tem poder quem age, agir em amor, atitudes de amor. Coloque isso na sua vida, perca a sua vida, dê o seu tempo a Jesus, a Deus. Compartilhe da misericórdia, da compaixão dele com as pessoas, ame as pessoas e deixe a palavra entrar. E muitas vezes, presta atenção, muitas vezes durante o dia, Deus fala com você, até através de outras pessoas, né? O que é a profecia, senão um vento que vem e você precisa o quê? Se o vento passar e você não estender a sua vela, a vela do seu barco, ele vai passar e o seu barco vai ficar no mesmo lugar e muitas vezes pode até afundar. Mas essa profecia, essa palavra, se passar como um vento, você estender a vela do seu barco, ela vai te levar para outra margem e você vai poder realmente ver a glória de Deus, ver a manifestação de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas. Tenho muitas pessoas que estão esperando por você e Deus está esperando por você para que essas pessoas possam também ser impactadas. Amém? Um beijo no coração e um dia maravilhoso e abençoado. Deus e abençoado.